Olá, oi, agora vocês estão me ouvindo? Oi, Vanessa, consigo te ouvir, mas está dando muita Oi, falha. acho que agora deu certo. Peraí, deixa eu só agora achar a posição correta. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem, te vendo bem. Ótimo. Vou compartilhar então aqui a tela, tá? Só abrir aqui, que eu acho que pelo computador não deu certo. Então a gente vai tentar aqui pelo tablet que vai dar certo. Pessoal, boa noite. A Vanessa está fazendo algumas configurações no computador dela. Logo mais ela começa, ok?
Recording in progress. This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. Olá, boa noite.
Olá, boa noite. Olá. Oi, Vanessa, tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Deixa eu te perguntar, você não consegue. Eu tô te vendo, Tá. agora só falta. Ó, pronto, apareceu o compartilhamento de tela. Só que ele tá totalmente desconfigurado, o Passa pro compartilhamento. lado pra gente ver. Ele tá desconfigurado. Tá desconfigurado? Tá. Quer tentar de novo? Fechar e abrir ele de novo? Porque Eu vou agora fechar. a gente já tá te vendo, a gente já tá te ouvindo, Tá. só falta o compartilhamento da tela. Peraí que agora eu vou tentar de novo. É verdade, aqui pra gente o compartilhamento da tela tava ok. A gente estava conseguindo ver. Para vocês, a imagem do arquivo tá boa? Tava boa, volta lá pra gente ver de novo. Peraí, então. Vamos lá. Compartilhei. Você chegou a mandar esse arquivo pra gente antes? Deixa eu ver se a imagem tá igual. Porque Eu enviei, a minha imagem era colorida. a sua é colorida e pra É, gente tá aparecendo preto e branco.
Preto e branco para mim também, tá preto e branco. Você vê problema em seguir assim? Não, para mim não. Eu até Pra consigo depois mim tá compartilhar o arquivo colorido. coloridinho. Pra mim tá tudo colorido. Então, Inclusão na escola, pink. a outra parte que tá preto e branco, Pri, que é azul. Mas, ô Vanessa, pode dar início, pode começar a seguir assim mesmo. Tá, perfeito então. Posso começar? Perfeito, pode começar, que aí a gente faz o corte a partir do momento que você começar. A gente faz o corte para poder depois postar no YouTube. Tá ótimo, tá jóia. Obrigado, Vanessa. Obrigada. Olá, boa noite. Prazer, eu me chamo Vanessa, sou pedagoga, psicopedagoga e também sou formada, fiz mestrado pela USP, né, na parte de gestão escolar. Sou dona de uma escola de educação infantil em São Paulo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inclusão na escola e como lidar com os desafios diários com esses alunos de inclusão, né? Eu vou passando aqui os slides, eu deixei pontuado mais para a gente ter um direcionamento nesse nosso bate-papo e aos poucos a gente vai destrinchando aí os assuntos. Então, aqui eu falo um pouquinho da minha formação, de como eu cheguei na educação, né? Então, como eu falei para vocês, eu sou auxiliar de enfermagem, sou pedagoga, sou psicopedagoga, eu já trabalho na área da educação há mais de 20 anos, gosto muito dessa ideia de escola, sou mãe, e aí a partir do momento que eu tive a minha filha, que foi quando despertou aí essa vontade maior de ter uma escola, né? A princípio, para a gente estar mais juntinho e para eu poder proporcionar para as crianças um desenvolvimento diferenciado. Então, a minha ideia de escola sempre foi tratar todas as crianças com carinho, com alegria, com muita atenção, ter bastante cadeira, enfim, toda essa parte aí de desenvolvimento num contexto geral, porém sem que a criança entenda que ela está ali no processo de aprendizagem. Até porque, às vezes, para essa criança, esse processo se torna algo mais chatinho, né? Quando tem aquela obrigatoriedade. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a inclusão. Então, a inclusão, ela refere-se à integração de todas as pessoas na sociedade, independente das suas diferenças, como deficiência, gênero, raça, origem, religião, orientação sexual, enfim. Então, a palavra inclusão, ela diz que, independente de qualquer coisa, todas as pessoas têm que integrar essa sociedade. E aí eu vou falar um pouquinho do próximo slide para a gente poder discutir sobre essa questão da inclusão. Porque aqui a gente já fala um pouquinho da inclusão no contexto educacional. Então, no contexto educacional, ele diz que a inclusão busca garantir que os alunos com necessidades especiais tenham acesso a um ambiente de aprendizagem adequado, que todos os alunos possam interagir e aprender uns com os outros. Em ambientes de trabalho, a inclusão pode envolver práticas de recrutamento, retenção que valorizem a diversidade. Então, quando a gente fala aqui desse processo de inclusão, a gente vê que é uma teoria muito linda, é uma teoria muito perfeita, e isso é muito bacana. Porém, a gente sabe que na nossa realidade, isso ainda, infelizmente, é muito teórico, né? A nossa prática em si, ela é bem diferente de tudo isso aí, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, destrinchar um pouquinho desses tópicos e vamos falando um de cada vez. O que a gente entende dentro de uma escola? Eu digo, quando eu falo dentro de uma escola, eu gosto de focar muito o nosso cenário ideal.
né? Então, a gente tem a realidade e tem o cenário ideal, que é o que a gente sempre almeja aí na educação. E dentro de sala de aula, a gente já pode até puxar para esse lado, dentro de sala de aula, é importante que, de acordo com as condições que o professor tem, o momento que o professor tenha, ele já consiga, aos poucos, ir criando esse cenário ideal. Porque se a gente ficar esperando o ambiente correto, o cenário ideal, tudo perfeito para que aconteça esse processo de inclusão, ele não vai acontecer nunca. Então, aqui, a gente já consegue começar a falar um pouquinho desse processo, trazendo para a nossa prática. Então, um processo legal de inclusão dentro da escola, ele inicia lá no comecinho, lá quando essa família vem conhecer a escola, seja ela de âmbito estado, da prefeitura, particular, enfim, qual seja a normativa, né, que as pessoas querem usar, o ambiente que esteja participando, quando a família vem conhecer essa escola. Então, em primeiro momento, essa escola precisa entender a dor dessa família, né? O que essa família busca quando ela está indo lá atrás dessa escola. A partir do momento que a gente entende isso e que tem toda a parte documental, que a gente vai conversar sobre isso lá na frente, entra essa questão de que, olha, ok, a criança foi matriculada, deu tudo certo, coloca essa criança dentro da sala de aula. E aí eu entrego, né, escola, entrego essa criança, que é um caso de inclusão para a professora, e o que a professora faz, né, para que lado eu vou. A gente precisa sempre entender que quando a gente trabalha o processo de inclusão de uma criança, no nosso caso, que a gente está trabalhando hoje, autista, a gente já entende que ela já é uma criança laudada, que ela já é uma criança que já vem num processo aí finalizado, né? Já temos um diagnóstico, já temos um laudo. Mas que pode acontecer também da criança vir com indícios, mas não vir laudar. Isso não quer dizer que o processo de inclusão tenha diferença. O que vai mudar aí nesse processo todo é só a parte documental. E quando eu recebo essa criança, que é uma criança de inclusão, é muito importante que a professora converse com essa família, que a professora tenha esse acesso à família. E quando eu falo ter esse contato, ter esse acesso, é algo muito próximo, é algo muito, muito íntimo, de fato, que precisa acontecer com essa família, né? Então, é muito importante realmente que isso aconteça. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque nesse contexto, o mais importante para a gente, quanto professor, quanto escola, enfim, é que realmente conheça os detalhes. Então, quem fica com essa criança, seja meio período, seja período integral, independente aí do período de permanência dessa criança na escola, é que a gente conheça os detalhes, né? E eu gosto muito de frisar que são por detalhes que nós ficamos e por detalhes que nós saímos. Então, esse processo é muito importante. Então, é entender a alimentação da criança, como que ela gosta, é entender como que é o soninho dessa criança, é entender que, às vezes, ela precisa chegar com aquela naninha, porque é isso que vai trazer essa segurança maior para a criança, né? E quando eu falo, por exemplo, no sentido de alimentação, eu não estou dizendo que a gente não vai oferecer o mesmo para essa criança, porém numa textura diferente, né? Então, olha, todo mundo está comendo a maçã. Então, quando eu falo desse processo de inclusão, eu não estou dizendo que a criança não vai comer a maçã, mas talvez ela precise dessa maçã mais raspadinha, ou ela precise dessa maçã descascada,
Então, assim, ela tá comendo o mesmo que os amigos, porém, essa professora entendeu que ele não come a maçã com a casca, ele come a maçã sem a casca. Então, por isso que eu gosto sempre de frisar, foquem sempre nos detalhes. Eu acho que os detalhes são os mais importantes em todos os sentidos. Quando a gente traz esse processo de inclusão para uma sala de aula, que a gente precisa trabalhar, por exemplo, material pedagógico, material didático, as chamadas apostilas, o sistema de ensino no nível Brasil em si, entre aspas, nos exige que tenha essa questão do material, da apostila e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência como diretora de escola particular, e aí, normalmente, quando a criança é de uma escola particular, por exemplo, eu acredito que da rede pública, a rede do Estado, também seja a mesma linha, as famílias, elas gostam de levar muitos cadernos preenchidos, apostilas preenchidas, muito material para casa, né? Mas eu, particularmente, já bati muito de frente com editoras, justamente porque, quando eles chegam na escola, normalmente, assim, esse material inclusive, tem a parte de inclusão, sempre tudo muito perfeito e sempre tem essa questão da inclusão. Isso muito na teoria. Na prática, nem sempre funciona assim. Então, eu gosto sempre de frisar que, assim, quando a gente não tem essa prática bem estipulado, vamos colocar assim, o que é importante? É importante que dentro da sala de aula, a professora, né, o professor, enfim, trabalhe momentos com essa criança. Então, vamos colocar que nós vamos, um exemplo, aprender coordenação motora fina. Então, a gente vai trabalhar focado sempre na coordenação. Aí, ok, trabalhei, foi bem bacana. Então, eu vou passar para a coordenação motora grossa. E aí eu vou... Então, sempre com objetivos, com começo, meio, fim e um foco. Um foco único para essa criança. Por quê? Quando eu vou para o material que tem essa adaptação somente na forma prática, não focado no teórico, não embasado no teórico, eu só estou entregando para essa família, ao final do trimestre, semestre, anual, enfim, aquele livro completamente preenchido. Mas a aprendizagem, que para a gente é o mais importante, ela não vai existir. E aí, normalmente, junta-se numa reunião e junta-se, né, enfim, no momento de encontro, família e escola, e aí aquela criança é sempre passado como se aquela criança ela tivesse dificuldade de aprendizagem. Então, ela não aprendeu, ela não acompanhou a turma, ela não está focada e todas aquelas questões. E aí a gente já dá um alerta gritante para isso não é uma inclusão. Só que, na verdade, essa criança nem sempre, não é porque ela não aprendeu, ela talvez não aprendeu da forma que esse material exige que ela aprenda. E por que ela não aprendeu? Porque não tem os detalhes, não tem esse cuidado, não tem esse olhar diferente, né? Então, quando a gente fala desse processo de inclusão em sala de aula, a gente não fala só de pegar essa criança, colocar dentro da sala de aula e falar, olha, tá tudo perfeito, viu? Agora ela já está brincando com as crianças, ela já está descendo na filinha para se alimentar, ela já brinca no parque e agora já deu certo o processo de inclusão. Tá tudo ok, tá tudo resolvido. Não, a gente precisa sempre nos atentarmos aos detalhes. E são esses detalhes. Quando você tem
um material, por exemplo, didático diferenciado, um material didático personalizado para esta criança, ela facilmente vai aprender melhor, ela vai se interessar mais, ela vai se envolver mais e vai instigar dentro, né, da cabecinha dela, o psicológico dela, a querer aprender o novo. Então, esse processo aí todo de inclusão, ele não pode ser só teórico, ele precisa existir diariamente na prática. E aí eu foco muito nessa linha de raciocínio. A inclusão, ela é diária. Então, às vezes você faz um trabalho super bacana no decorrer de uma semana, chega lá na segunda-feira, você praticamente voltou tudo. E está tudo bem. Então, a gente começa de novo nesse processo de inclusão. O incluir é, de fato, fazer parte, né, desse meio e não ter tudo ali, o ambiente que precisa se adaptar, e não a pessoa que precisa se adaptar ao ambiente, porque aí fica muito bagunçado, né? Cada um tem os seus jeitos, cada um tem as suas limitações, todo mundo tem algo que desenvolve mais rápido, desenvolve melhor, tem um olhar mais amplo, mais rápido, e a gente tem as nossas limitações. Né? Então, isso precisa ser respeitado e precisa ser trabalhado num contexto geral. E as demais crianças que estão nesse ambiente também precisam aprender diariamente, porque é um trabalho diário, a respeitar o espaço, a respeitar que ele corre e o amigo não corre, que ele sabe a matemática e o amigo sabe melhor o português, e está tudo bem, e a gente se ajuda e é assim que a gente vai caminhando. Então, eu gosto muito de frisar que este processo de aprendizagem, ela precisa ser diária, tá? A direção, né, escolar, o administrativo dessa escola, a coordenação dessa escola, precisa estar muito, muito de mãos dadas mesmo, assim, grudadinho, com essa professora que está dentro da sala de aula, né? Quando a gente fala do processo de inclusão, a gente não fala só que não é um trabalho único, exclusivo de um professor, é um trabalho aí de toda a unidade escolar, de toda a comunidade, dessa família também, né? Então, a família também precisa estar preparada, não para ter essa criança criada dentro de uma bolha, mas para mostrar para essa criança que o mundo lá fora é grandioso e que ela vai aprender. Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouquinho mais devagar, mas está tudo bem, né? Todo mundo aprende, cada um tira o seu proveito, né, daquilo que é informado, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do autismo. E aí o autismo hoje em dia, ele está sendo tratado como algo muito comum, tudo é um autismo. Então, toda criança é autista. A criança não gosta do barulho, ela hoje em dia não é mais vista como uma criança que não gosta de barulho. Ela é vista como uma criança autista, indícios do autismo. Então, tudo é indícios do autismo. Então, dentro de uma escola, né, dentro do ambiente escolar, de sala de aula, de colégio, mas nós como educadores, e eu gosto muito de frisar, eu falo muito isso na minha escola, todas as pessoas que trabalham dentro de escola são educadores, tá? Eu não estou aqui para falar de formação. Nós sabemos que temos professores, coordenadores, diretores e tudo mais, mas dentro do ambiente escolar a gente precisa ter consciência que, do portão para dentro, todos somos educadores, né? Então, isso precisa ser muito bem visto, com um olhar muito especial, porque todos os comportamentos agora que as crianças têm, que são comportamentos normais de crianças, às vezes a criança só está sendo criança.
é visto como alguma comorbidade, né? Então, e isso precisa ser muito bem entendido. A gente precisa entender o contexto da família, a gente precisa entender a estrutura dessa família. Sabemos que hoje em dia são vários cenários, né, de estrutura de família, de estrutura familiar, e está tudo bem, não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é qual é o cenário que esta criança vivencia. Então, poxa, eu tenho um cenário que a criança tem convívio com os avós. Aí eu tenho um outro cenário que a criança tem convívio com a mãe, com o pai, com o pai e a mãe. Tem irmão, não tem irmão. Então, tudo isso são pontos que são extremamente importantes da escola ter esse olhar, né? Saber entender o comportamento no contexto geral dessa criança, né? Então, isso acontece somente na escola? Isso acontece somente em casa? Isso acontece em momentos específicos? Independente de qualquer coisa, isso está acontecendo? Então, é entender mesmo todo esse contexto geral, tá? Aqui a gente fala um pouquinho sobre o que é o autismo, até porque a nossa palestra hoje é focada no autismo, né? Então, o autismo ou o transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, que é o mais comum de ser usado, ela é uma condição neurodesenvolvimental que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social. Eu fiz um resumo bem curtinho mesmo para a gente falar sobre o autismo, porque a gente sabe que o assunto ele é bem amplo. O espectro do autismo varia amplamente, com algumas pessoas apresentando desafios significativos, enquanto em outras podem ter habilidades e talentos especiais. Então, aqui a gente fala um pouquinho, eu ao longo dos meus 20 anos de educação, eu escuto muito falar assim, mas ele tem só um pouquinho de autismo. Mas é um autismo assim, bem leve, bem pouquinho. O que a gente precisa entender é que não existe uma criança com pouco autismo ou uma criança com muito autismo, né? Pouco autista ou muito autista, vamos colocar assim. A criança ou ela é autista ou ela não é autista. Existem graus. Os graus aí é algo que diferencia. Mas não existe essa questão de, é só um pouquinho. Ele é autista, mas ele só fica incomodado com o barulho. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o fato da criança não demonstrar o incômodo não está querendo dizer que ela não se incomode. Então, não demonstrar nem sempre está ligado ao não incomodar, né? E às vezes a criança ela começa a demonstrar outros tipos de comportamento, tais como, por exemplo, não querer ir na escola. E aí você fala, nossa, mas nunca se incomodou com X coisa. Mas talvez porque ele não soube expressar, ele não consegue se expressar de uma forma, ele vai se expressar de outra, tá? Então precisa tomar muito cuidado com essas condições que normalmente a gente impõe. E aí a gente tem alguns, eu elenquei aqui 4 características que elas são usadas normalmente num formato mais padrão, tá? Então, normalmente, crianças com transtorno do espectro autismo, elas têm essas características. É muito difícil criança que tem o TEA e que não tem essas características, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da dificuldade de comunicação. Então, a gente pode incluir dificuldade em entender e usar a linguagem verbal e não verbal, bem como o desafio de manter uma conversa, né? Um fala, o responde, desenvolver um assunto bem pontual. Esse, normalmente, é o ponto mais crucial, assim, é um dos primeiros pontos que a gente já nota, né? Essa questão da linguagem
verbal, do não verbal, tudo isso a gente trata com terapias, né? Então, por isso que a gente foca muito na importância da terapia, né? Os acompanhamentos, não adianta somente a escola trabalhar, não existe essa história de a criança já foi diagnosticada, então está de alta, não tem isso. A criança precisa fazer todo o acompanhamento. Essa clínica, né, que normalmente é clínica multidisciplinar, que faz o acompanhamento da criança, é muito importante, precisa estar em contato com a escola. Esse contato precisa ser muito próximo, precisa ser tudo muito íntimo, precisa ter esse contato com muita proximidade. Por que a gente gosta de focar nesse sentido? Porque quando eu falo que precisa ter essa aproximação muito grande, eu estou dizendo que a evolução da criança, independente se ela tem o autismo ou não, ou qualquer outro tipo de comorbidade, ela é muito rápida. Então, não adianta eu, quanto escola, conversar com essa clínica a cada 6 meses. Porque imagina, a clínica está trabalhando o A e eu estou trabalhando lá o V. Então, não, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Então, a gente precisa fazer essa troca, esse bate-papo com o profissional é muito importante. Por que eu falo isso? Porque dessa forma, a gente vai entender os comportamentos. Olha, lá, como a gente conversou isso lá atrás, tá igual? Olha, a criança fica incomodada com barulho na escola, mas na clínica não incomoda. Então, são pontos que são importantes a gente sempre conversar com a clínica para que a gente monte esse quebra-cabeça. Opa, então é barulho em tal horário que está incomodando. Volto a dizer, lembra quando a gente começou a conversar que eu falei? São os detalhes. Então, isso tudo são detalhes. Então, a criança fica incomodada com barulho mais no período da tarde? Não, é mais no período da manhã, logo que chega na escola. Olha, mas na clínica ele também fica incomodado ou não fica incomodado. Então, é essa troca. E como que estão sendo as atividades na sala de aula? As atividades estão sendo bem bacanas, estão sendo bem legais, está fluindo super bem. O que você está trabalhando em sala de aula? Eu estou trabalhando a letra A. Poxa, mas na clínica eu também estou trabalhando a letra A. E aí a gente está fazendo essa jogada para que facilite a vida dessa criança. Afinal, a terapia, o atendimento escolar, a família, nesse momento está todo mundo engajado em melhorar a vida dessa criança. Esse é o nosso ponto crucial, né? Então, essa dificuldade de comunicação, normalmente a gente trata com fono, então é acompanhamento semanal com a fono, que vamos aperfeiçoando. Normalmente, a gente também precisa ter um bate-papo com a família, né? Porque a criança fala assim, bah, e isso eu gosto muito de frisar, que independente se a criança tem algum tipo de comorbidade ou não, tá? Aí ele tá pedindo água. E aí essa família já entrega esse copo de água para essa criança. Então, que esforço que ela vai ter para pedir água se ela fala bah e alguém já entrega um copo de água para ela? Ela fala bah e alguém entende ou deduz que ele está com frio, ou que ela está com calor, ou que ela quer dormir, ou que ela quer comer. Então, assim, é um trabalho que não é só de fono, por exemplo, mas a gente, enquanto escola, a família em casa, você está com sede? Então vamos lá, vamos fazer esse esforço de pedir água. Eu não posso deduzir o que a criança quer, eu falo, não, por ela falar assim é porque ela quer água. Então, isso é muito importante a gente frisar, porque isso faz parte do processo não só de inclusão, mas também de trabalhar, né, essa forma de linguagem com a criança, que aí também não é uma coisa, essas características, né, que a gente frisa, que a gente está comentando e pensando em como trabalhar com uma delas, eu sempre gosto de falar que, assim, não é uma coisa que, olha, agora eu vou sentar com a criança e eu vou ensinar ela a pedir água. Não, é dia a dia, é dia após dia. Então, todos os dias, ela vai me pedir água 5 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, eu vou dar uma forçadinha para que ela peça, tentando chegar na palavra água.
e uma hora ela vai chegar na palavra A, não é verdade? Questão dos comportamentos repetitivos. Muito das crianças, das pessoas, porque a gente sabe que muitos adultos, adolescentes adultos, são diagnosticados com TEA, né? Então, muitas pessoas com TEA se engajam em comportamentos repetitivos. Então, balançar o corpo, repetir palavra, mexer as mãos, tá sempre balançando os pezinhos. Então, todas essas questões. O que a gente vejam que todos os sintomas que a gente fala, né, que não são nem sintomas, desculpe, que são todas as características que a gente fala, sempre demonstra ligação com outras coisas. Então, por isso que eu falo que não dá para a gente pensar que é moda e que tudo é autismo, tá? Por quê? Às vezes a criança fica ali balançando as perninhas e balançando as mãozinhas, ela só está com, não é só, né? Mas assim, ela está com uma crise de ansiedade, é uma criança ansiosa, é uma criança inquieta. Então a gente talvez precisa trabalhar a ansiedade da criança, do adolescente, do adulto, né? Mas que muitas vezes, opa, comportamento repetitivo, tem TEA. Então, a pessoa tem TEA. Não, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai investigar, a gente vai entender aí esse caminho das pedras, que é um caminho doloroso até a gente chegar no diagnóstico. E eu gosto de falar isso, que nem todos os comportamentos, mesmo que sejam característicos, eles são obrigatoriamente de uma pessoa com TEA, tá? Quando eu falo pessoa, é em todas as faixas etárias, ok? Vou falar um pouquinho mais sobre as características. Coloquei aqui também desafios e interações sociais, que pode haver dificuldade em entender normas sociais, fazer os amigos, eles se interpretam muito com expressões faciais, as emoções, então são muito expressivos, né? Isso é uma característica muito comum, mas que também é uma característica de pessoas que também não têm TEA. Então, a gente tem, né, na nossa sociedade, pessoas que é muito comum ser muito amigáveis, né? Então, todo lugar que chega, faz vários amigos, e brinca, conversa, e se distrai, aquela coisa toda. E quando chega é aquela agitação, né? E a gente tem aquela pessoa que quanto menos vista ela for ao chegar no ambiente, para ela é melhor, né? Então, assim, que também fala com as expressões faciais, conversa, né? Com muita expressão facial. É muito normal também disso acontecer. São características do TEA, sim, porém são características normais das pessoas. Então, volto a dizer, precisa estar sempre atento, sempre de olho nos detalhes. Não dá para eu falar, não tem um relacionamento bacana com todos da sala de aula, então tem TEA. Espera lá, às vezes é só uma pessoa tímida e tá tudo bem a gente ser mais tímido, né? E ok. Interesses restritos. Algumas pessoas têm interesses intensos e que pode levar a conhecimentos mais profundos naquela área. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas tendem a achar que o fato de ter o TEA ou de ter o TOD, enfim, de ter algum tipo de comorbidade, precisa ser criado numa bolha, precisa viver numa bolha. De forma alguma. Hoje em dia, a gente já tem muitos e muitos estudos que pessoas com algum tipo de comorbidade pode levar uma vida normal, né? Uma vida habitual com todos as suas limitações que todo mundo tem, né? Mas pode conviver em sociedade, fazer amigos, pode se relacionar com o outro, podem casar-se, ter filhos, ou seja, ter uma vida que é chamada, né, pela nossa sociedade como uma vida normal. E
muitos que têm aquele que a mais, que assim, pegam um assunto e eles são espertíssimos, inteligentíssimos, super aprofundados naquele assunto que é de maior interesse para ele. Então, hoje em dia, com tantos estudos, com tantos aperfeiçoamentos, e que bom, né, que continue assim, que seja cada vez mais, cada vez melhor e cada vez mais disponível, né, para a nossa sociedade real, que permita que eles tenham esses conhecimentos mais profundos e que não sejam vistos como vítimas da sociedade, como, coitadinhos, porque eu gosto muito de frisar isso, ninguém é coitadinho, pelo amor de Deus, ninguém é digno de dó de ninguém. Então, assim, todo mundo tem aí as suas limitações, mas tem o seu olhar mais crítico e mais desenvolvido para todos os outros assuntos, ok? Eu frisei muito esses 4 pontos, que são 4 pontos bem importantes referente à questão do autismo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico. E aí a gente volta, quando eu pego essa parte de diagnóstico, eu volto um pouco mais focado, não para uma professora que está dentro de sala de aula. Aí já é um olhar mais de direção escolar, tá? Então, quando um aluno ele é diagnosticado, a escola pode solicitar um laudo médico ou pedagógico. O laudo médico, ele complementa informações e garante os direitos da criança. O laudo psicopedagógico é um documento importante para a elaboração de um plano de intervenção educacional personalizado. Ufa, vamos, né, separar aí um pouquinho essa questão do diagnóstico. A gente tem 2 caminhos, que foi o que eu até comentei um pouquinho lá atrás. Eu tenho aquela criança que chega na escola, já com o diagnóstico pronto, né, já com o laudo médico, que a gente fala que a criança é laudada, né? Então, a criança já chega laudada. Isso ampara e garante os direitos dela, e que ótimo que hoje em dia eles, cada vez mais, né, a pessoa com TEA, a criança, o adolescente, o adulto com TEA, ele tem cada vez mais benefícios que sejam importantes e facilitadores para o dia a dia, para a vida deles. Então, eu tenho essa criança que chega na escola já laudada, já documentada, e eu tenho aquela criança que normalmente chega ali na escola e a professora, né? Eu friso muito o professor, porque o professor está dentro de sala de aula, né? Então facilita muito esse contato mais próximo. E aí a professora começa a ter alguns indícios de ficar com dúvida. Então, a gente vai para 2 caminhos. Ambos os caminhos chegamos no mesmo lugar. A inclusão é a mesma, independente se a criança é laudada ou não. O atendimento da família é o mesmo, independente se a criança é laudada ou não. Todo o nosso trabalho de professora, o nosso trabalho prático, o nosso trabalho dia a dia, ele é feito da mesma forma, seja essa criança laudada ou não. O que muda, então, se essa criança for laudada ou não for laudada? A parte documental. Aí vem aquela questão do coordenador, diretor, o burocrático da escola. Primeiro que o laudo, é o que eu falei, garante os direitos da criança. Segundo que o laudo, ou até o AE, né, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, que a gente vai falar no próximo tópico, ele nos direciona quanto escola. Ele nos ampara quanto escola. Então, nós, quanto escola, estamos amparados, nós, como professoras, estamos amparadas, a família está amparada,
A clínica de atendimento multidisciplinar dessa criança está amparada. Então, é como se a gente pegasse todas as informações, né? A informação que a clínica tem, a informação que a família tem, que a escola tem, que a professora tem, e unisse aí num prontuário. Para quê? Para que facilite a vida tanto desse aluno, trazendo para o nosso âmbito escolar, quanto para os profissionais. Então, eu encerrei esse ano letivo e aí, normalmente, muda-se de professor. Mudou de professor, ela vai lá naquela pastinha, ela consegue folhear todo esse material e ter com riqueza de detalhes que talvez no dia a dia se perde, né? Quando a gente guarda na nossa memória, ela tem ali tudo bem explicadinho, os relatórios, os laudos médicos, os receituários, qual medicação toma ou tomava, por quanto tempo, qual foi a evolução, todo esse processo com riqueza de detalhes, ela vai ter ali anotado. Então, isso vai facilitar. Então, a gente tem, né, por isso que eu só recapitulando, essa parte do diagnóstico, a gente tem duas questões. A parte da criança diagnosticada ou não, laudada ou não, que dentro de sala de aula, isso para a gente não muda, e aí tem a parte burocrática, que é a parte mais documental, que é lá a parte da direção escolar normalmente. Eu vou dar uma pincelada muito rápida, coloquei aqui um tópico para a gente falar do AEE, vou dar uma pincelada bem rápida, né, sobre essa questão. Por quê? Porque isso é uma parte mais da direção junto com a família. Então, é mais direcionado pela diretoria, né, da escola. Então, o AE, ele é o atendimento educacional especializado. Quando que eu consigo fazer esse atendimento educacional especializado? Quando a gente tem a criança laudada ou quando a gente tem alguma suspeita. Então, aqui a gente frisa bastante que a escola ela não pode exigir laudo médico para fazer a inclusão, entende? Para fazer a inclusão, não a gente, quanto escola, não pode exigir o laudo médico. Basta que seja declarado, tá? Para que a gente faça a parte documental da escola, aí sim, aí a gente precisa exigir esse acompanhamento médico. O plano do AE, né, que é o plano de atendimento educacional especializado, ele visa atender às necessidades específicas do aluno, proporcionando-lhe um ambiente de aprendizado mais adequado e eficaz. Então, é nessa linha de trazer essas facilidades, de trazer essa melhoria, de proporcionar melhorias do dia a dia para a vida dessa criança, que a gente faz esse AE. Como que é feito esse documento? De uma forma bem ampla, tá? Esse é um assunto aí para outro bate-papo, mas de uma forma bem ampla. Eu diria para vocês que é um documento que a gente senta, não é feito em uma, duas ou três vezes, né? Leva aí alguns encontros. A gente tem a pesquisa que é feita com a escola, é uma pesquisa feita com a família, é uma pesquisa feita com a professora. Então, é uma pesquisa também feita lá na clínica. Então, lembra quando eu comentei que a gente precisa montar um documento dessa criança? Basicamente, esse documental, para que lá na frente todos possam ter acesso à evolução dessa criança, basicamente é a construção desse AE, né, do plano de atendimento educacional especializado. Então, basicamente, é nesta linha de raciocínio. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho esse documento, com todos os laudos médicos, todo o receituário, a evolução da criança na escola, como que ela chegou, como que ela ficou
depois de 6 meses, e aí depois de um ano, enfim, toda essa evolução é quando eu consigo, lá na frente, sentar, por exemplo, com um professor de primeiro ano, de segundo ano, né, do Fundo 1, do Fundo 2, do ensino médio, que seja, e mostrar esse processo. Porque, às vezes, aquele professor lá da frente que pega agora esse adolescente, né, vai olhar e vai falar assim, imagina, desenvolve super bem, encara super bem todos os desafios. Não, nunca precisou de medicamento, nunca precisou. Então, cria-se essas próprias expectativas. Quando eu chego com esse material, porque é um material riquíssimo da vida dessa criança, olha que direcionamento esplêndido que eu estou dando. Eu estou dando, assim, um direcionamento maravilhoso. Eu estou encurtando aí, por anos, essas dúvidas, esse porquê, esse porém. Porque, claro, a família, por mais detalhista que saiba, que seja, não vai lembrar o medicamento, o primeiro medicamento que tomou, quanto tempo, quantas gotas, enfim, né, que seja dependente da medicação, quando foi, e sabe, detalhes. Esses detalhes, por mais que a família seja muito boa, ela não vai lembrar. E aí, o que vai ajudar? É esse documento, essa junção aí de documentos no decorrer da vida escolar. Então, por isso que não é feito encontros. Eu fiz 3 encontros, eu já fiz todo o material. É todo o processo desta criança na escola. É todo o processo. Então, se ela entrou lá com 2 anos, com 3 anos, e aí já foi suspeito aí que tivesse algo a ser trabalhado, já começou, fez a primeira consulta, que teve o primeiro encaminhamento, a gente já começa a montar esse material, né? Claro, a gente entende que nem sempre a gente consegue juntar tudo desde lá do primeiro, desde lá do comecinho, mas a gente tem que sempre focar e sempre pensar no quê? O máximo de informações possíveis. E o que é muito importante frisar, mas muito importante mesmo, isso não é material para ficar guardado dentro do armário pegando pó. Não. Isto é material para o professor ter acesso e ter fácil acesso e ter muito fácil acesso. Acesso, se não digo diário, praticamente diário. Então, assim, essa professora, a professora que naquele momento está com aquela criança, ela precisa ter acesso fácil e rápido a esse material. Porque lembra que a gente conversou lá atrás que as mudanças comportamentais, elas acontecem muito rápido? Então, é tudo muito rápido. Então, às vezes a criança começa a tomar um medicamento novo e aí ele muda o comportamento. E a professora nem está sabendo que ela mudou a medicação. Então, é muito sério isso. Então, por isso que eu friso, não são informações para ficar dentro de armário, são informações para ficar, obviamente, numa direção escolar, porque a gente sabe que tudo é documento, e documento não pode ficar rodando na escola, mas ela precisa ser, sim, de fácil acesso, isso é indiscutível, ok? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse boom. Como que a escola recebe essa criança? Como que eu faço? Para que lado eu vou? E aí, a gente tem que pensar junto, num contexto geral, né, de como que essa família está chegando nessa escola. Então, além da gente pensar como a escola está recebendo essa criança, eu preciso também ver como que essa família está chegando. Porque normalmente as famílias elas chegam escondidas, e aí às vezes a família já tem aquela dúvida, mas ela diz que não. Ela diz que não sabia, ela diz que a criança não tem
nada, que ninguém comentou nada, que ninguém não percebeu nada. É muito comum, quando a família não aceita, porque isso também a gente precisa pensar, né, a aceitação da família. Quando essa família não aceita, muitas das vezes, dependendo da faixa etária dessa criança, ela já está vindo de outra escola, de outra e de outra e de outra e de outra. Por quê? Porque fica aqui nessa escola até alguém levantar essa hipótese. Levantou essa hipótese, eu tiro. Aí vai ficar mais 6 meses na outra. Enquanto ninguém fala nada, vai ficando. A hora que alguém fala suspeito que, opa, já estou procurando outro lugar para levar. Porque essa família não aceita. E aí, eu vou linkar muito esse slide de como a escola recebe a criança com a importância da professora preparada para esse recebimento. Tá? Junto com o terceiro slide, que são os desafios diários, e aí a gente vai entender que é um trabalho de formiguinha, escola, professora, família e os desafios diários, que não são poucos. E a gente vai entender o porquê que um assunto sempre, né, liga no outro. Porque eu como escola, estou recebendo, além dessa criança que requer ajuda, grita por um auxílio, por uma ajuda, por um direcionamento, eu tenho essa família que não aceita isso. Então, o primeiro ponto da escola é ouvir e entender e abraçar mesmo a família e respeitar esse período, né? Essa dúvida, quando a criança, né, vem com um diagnóstico, muitas das vezes a gente, quanto escola, precisa também respeitar esse luto, entre aspas, dessa família, porque ninguém está preparado, né? Por mais que o pai, que a mãe, que a família em si desconfie, mas dizer que ela está preparada, então assim, ninguém se prepara para receber um diagnóstico que não seja está tudo bem, né? A gente tem essa questão, a gente vai ao médico, a gente quer ouvir que está tudo bem sempre, sempre. E aí quando vem uma hipótese, talvez, acho que, vamos investigar, para essa família, nem sempre isso é bem visto ou aceito de prontidão, ou aceito muito bem, obrigada. Não, a gente precisa entender, calma, eu preciso ainda escutar, respirar, muitas vezes chorar, porque eu tiver que chorar, para eu pensar o que eu vou fazer. E tá tudo bem. E aí, a escola precisa estar preparada. A escola que eu digo é os educadores. E aí, lembra lá atrás quando eu falei que, na minha concepção, todo mundo que trabalha dentro da escola é um educador? Então, todos os educadores precisam estar preparados para receber essa família, para receber essa criança, para abraçar essa causa, né? Então, nesse momento, quando vem essa família conversar com a gente, que quer esse abraço, que quer que esse pedido de socorro seja atendido, eu não vou jamais focar em laudos, em relatórios, em o porquê, e eu preciso do documento, e o documento da NEU, e o documento do psicopedagogo, e o documento da clínica. Então, calma, não é nada disso. Aos poucos a gente vai pedir essa documentação. A gente tem que primeiro, a gente, quanto escola, tem que primeiro abraçar essa família e ela se sentir acolhida. E quando eu falo a família, é a família junto com a criança. É acolher, é trazer. Depois que eu trouxe essa família para a gente, depois que eu acolhi, e assim, o acolhimento não é aquela babação o tempo inteiro, não é aquele tratamento diferente o tempo inteiro, não é isso. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma dentro da escola. Não é isso que a gente está dizendo.
é o ouvir, é o estar junto, é o trabalhar em conjunto. Então, são esses pontos que a família precisa se sentir acolhida. Passou esse processo de acolhimento, aí eu vou lá para a importância da professora estar preparada para receber. Vamos lá. Como que a professora vai receber essa criança, essa família, esse calhamaço de documento, esse monte de receita, esses vários relatórios, esse pedido de relatório com uma frequência maior do que o habitual, que é semestral? Como? Então, assim, não é só chegar na sala de aula e falar, fulana, você vai fazer um relatório para falar como foi o desenvolvimento da criança, ponto. Não dá um direcionamento para a professora não tem um preparo. Então, assim, a criança entra em crise, porque muitas vezes pode acontecer, e eu, quanto professora, eu faço o quê? Eu seguro, eu solto, eu abraço, ela não quer abraço, eu choro junto, eu não deixo chorar, eu ofereço água, ou o que faço com essa criança? E aí vem lá atrás, nessa questão do que a gente estava comentando, o preparo. A professora de sala de aula, professora dentro de sala de aula, é acompanhar todo esse processo, ter essa relação mais próxima dessas famílias, porque ela vai contar os trejeitos. Olha, quando entra em crise, quando já é o caso de ter já esses momentos, de já entender que aquele momento é de crise, como que a família faz? Como que a gente se comporta diante da situação? E aí a gente tem muitos professores que não têm esse preparo. E aí a primeira coisa que falo é desobediente, não tem educação, não impõe limites. Ah, mas se ficar uma semana comigo, eu ponho nos eixos. Então, assim, não é isso. Não, isso não é um preparo para a professora. Isso é você apontar o dedo, né? Você está apontando, você tá tão desesperado quanto aquela criança. Então, assim, imagina dentro da sala de aula. A professora desesperada sem saber o que faz, a criança em crise, as outras crianças correndo, e aí a professora só quer fugir pela janela. Então, assim, como que é esse preparo? Como que eu sei se a professora está preparada? Da mesma forma que é um trabalho de formiguinha para a escola, para a família, para a criança, também é um trabalho de formiguinha para essa professora. Então, ela também precisa ser preparada para isso. E como que ela é preparada? Participando da conversa com a família, lendo sobre o assunto, se for o caso, né, se for o caso de já ter, tendo acesso a todo e qualquer documento dessa criança, a ter reuniões com a clínica multidisciplinar. Parece bobagem, mas são 4 pontos que já vai facilitar e já vai dar uma clareza para essa professora muito grandiosa. Porque quem está lá na direção, quem está lá com o rostinho no portão, é uma visão. E depois que vem para a sala de aula? Né? Então, assim, como que eu vou fazer com esse material? Material didático, né? O caderno, a apostila. A criança já tem o laudo, não tem o laudo? Qual é o direcionamento que a clínica nos dá? O que a clínica fala? E aí, a gente não tem o manual. Eu não tenho como chegar aqui e falar para vocês, olha, a professora ela está preparada para receber uma criança com qualquer tipo de comorbidade, seja o TEA, o TOD, TDAH, enfim, qualquer tipo de comorbidade, e ela vai fazer X, Y e Z coisas. Não tem um manual pronto. O que ela tem que ter é muita boa vontade, muita paciência e embasamento. Ela precisa ter o mínimo de informações para receber essa criança. O mínimo. A criança é medicada?
não é medicada, qual é o horário que ela é medicada? Ela faz acompanhamento, não faz acompanhamento? Ou essa família chega e fala assim, eu acho que, eu suspeito que, ok, você suspeita, você acha, e o que está sendo feito? Né? O que vocês estão fazendo quanto família? Ah, a gente não está fazendo nada. Ok, também, está tudo bem. A gente entende. Só que aí, a partir do momento que chega dentro de uma instituição de ensino, a instituição de ensino precisa, por obrigação, direcionar essa família. Porque senão eu fico com uma família super feliz, que a criança está 12 horas dentro da escola, a escola super feliz porque tem uma criança que a mais, e eu tenho uma professora de sala de aula desesperada sem saber o que faz com essa criança, para que lado vai. E o que é pior, eu tenho essa criança que não entende que está em crise, que não sabe o que é uma crise, o que eu faço, o porquê que eu fico desse jeito, porque é um processo muito forte dentro, né, da criança no autismo, da criança quando ela entra em crise. Então, essa junção de equipe multidisciplinar, escola, família, professora, é muito importante. Eu gosto muito de frisar a professora muito separadinho com a escola, porque infelizmente a gente tem muita escola que pega toda a documentação com a pasta e guarda no armário, e não passa para essa professora. Então, quem é professor de sala de aula, ao receber uma criança, ela tem direito, direito dela de saber toda e qualquer informação daquela criança, mesmo que seja as mínimas possíveis. Mesmo que seja detalhes, mesmo que seja um achismo. Ok, a gente vai achar junto. Eu, quanto professora, vou achar junto. Tá tudo bem. Mas eu preciso participar, porque eu fico com a criança. Então, eu sou não a maior interessada, mas uma das maiores interessadas, né? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte dos desafios diários, que são inúmeros. Os nossos desafios, eles são, como eu falo, diários, desde quando essa criança entra na escola. Então, nós, do mesmo jeito que eu falo que a gente, quanto professor, não tem um manual de como lidar, a gente também não tem um manual de como lidar com aquela criança. Porque cada um vem com os seus trejeitos. Cada um vem com o seu máximo e o seu mínimo. Cada um vem com os seus detalhes, que são os que nos permitem ficar e os que nos permitem ir embora. Então, os desafios do nosso dia a dia são enormes, são inúmeros, são a perder de vista. Mas quando a gente se embasa, quando a gente vem atrás de material que nos direcione. E aí, quando eu falo direcionar, não é nos direcionar no sentido daquela criança em si, em específico. Não, é num contexto geral. E a gente não pode esquecer, dentro desses desafios diários, a gente tem aquela criança que não tem nenhum tipo de comorbidade, mas que convive com criança que tem comorbidade. E ela é criança. E ela não pode ser esquecida dentro daquela sala de aula. Então, assim, os desafios são inúmeros. Não é um tipo de exposição de forma alguma, mas em todas as minhas reuniões de pais, principalmente as primeiras anuais, eu gosto muito de frisar isso com as famílias. Eu gosto muito de pontuar isso com as famílias. Olha, dentro do meu ambiente escolar, o seu filho vai lidar com crianças autistas, com TOD, com TDAH, com síndrome de Down, com isso, com aquilo, com cadeirante, vai lidar. E olha, os nossos alunos cadeirantes com TDAH, TOD, autista,
com síndrome de Down também vai ter que cuidar do seu filho. Então, é uma troca, a gente aprende a conviver. E o ser humano aprende a conviver todos os dias. Todos os dias. Em alguns momentos, a gente às vezes até fala muito isso, né? É do ser humano, é do adulto, vamos colocar assim. A gente sempre fala assim, se acontecer X coisa, o meu comportamento é Y. Eu acho, na minha cabeça, que eu já tenho tudo já organizado. Então, se acontecer isso, vai fazer assim. Se acontecer aqui, vai fazer assim. Se acontecer... E aí, de repente, acontece uma situação e você toma uma atitude completamente diferente, e você olha e fala assim, eu imaginava tudo, menos que o meu comportamento seria esse. Então, a gente precisa sempre levar em consideração que, dentro desse contexto geral, nós temos um número grande de adultos e de crianças que estão sendo desafiadas diariamente. Porque o convívio com o outro, independente de qualquer coisa, ele é muito desafiador, né? Aqui eu coloco para vocês dicas de leitura. Coloquei autismo, não espere, haja logo. Autismo, compreender e agir em família. E eu tenho aqui outros livrinhos que são os meus livrinhos de cabeceira, que é Formação de Professores, série Educação Infantil em Movimento, que é um diário de acolhimento na escola. Ele é muito bacana, ele é muito direcionador, independente se essa professora tem criança com algum tipo de comorbidade ou não, ele nos direciona muito legal, de uma forma muito bacana, muito lúdica. Tem um outro que a gente chama, que ele é a criança até 4 anos, então é um guia descomplicado para educadores e pais curiosos, então ele é muito rico também de informações, ele direciona muito, independente se essa criança tem algum tipo de comorbidade ou não. E eu trouxe também o transtorno do espectro autista e inclusão à luz do olhar de profissionais de educação infantil, ele é muito legal. Aí aqui o foco é o autismo. Autismo e inclusão, que é a psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família. Então, ele é um manualzinho mesmo, que nos dá bastante direcionamento, e aí, né, o foco é o autismo. E aí, por último, eu tenho Altea Amar, que Me Transformo, Te Ensino, Te Incluo, que ele fala do autismo na escola da vida. E aí, esse aqui para mim é maravilhoso, porque ele foca muito no sentido de... A gente costuma separar, né? Então, assim, a pessoa autista na escola, a pessoa autista em casa, a pessoa autista no trabalho, e essa pessoa autista na vida, né? Como que para ela os sonhos, as realizações e todo esse contexto de direcionamento mesmo, né? O que é normal do ser humano. Então, a gente nasce, criança, adolescente, adulto, a gente cresce e aí a gente começa com as perspectivas de vida. E aí, como que é a perspectiva da vida para essa criança autista? Né? Para lá na frente ela vai se tornar um adulto autista. E aí eu finalizo dizendo que o autismo ele não é doença e nem mesmo um problema. O autismo ele é uma característica, é uma condição. E o problema mesmo é o que o mundo não está preparado para todas as demandas do autismo. Que esse sim é um problema. Concluo dizendo muito obrigada para vocês, obrigada por me ouvirem, obrigada pela oportunidade. Deixo aqui para vocês o meu e-mail, ele é um e-mail rápido de fácil acesso, que a gente consegue conversar, tirar dúvidas, esclarecer e bater papo sobre isso. Deixo também os meus 3 Instagrams,
que é o meu Instagram da parte da psicopedagogia, deixo o meu particular. O da psicopedagogia eu costumo postar bastante coisinhas referente a toda a parte psicopedagógica, todo o acompanhamento, os tratamentos e os atendimentos que eu costumo realizar. Da minha parte particular, eu também gosto de ter essa conversa, de ter essa troca, isso para mim é muito importante, e compartilho também com vocês o Instagram da minha escola, que lá também eu tenho crianças com várias comorbidades, com síndrome de Down, autista, com TOD, com TDAH, em acompanhamento, já laudadas, não laudadas, em acompanhamento, em investigação, e lá a gente conversa também bastante sobre isso. Muito obrigada.